Boa noite a todos. É com muita alegria que a gente vai dar início para mais um encontro da Quarta Terna. Um projeto da Associação de Pais, em parceria com o Colégio Rui Barbosa. É um projeto muito especial, que está sendo desenvolvido por muitas mãos, né? Hoje, como na primeira live, nós não vamos fazer aquela apresentação formal de cada um, né? Mas é muito importante mencionar o trabalho de toda a nossa equipe, né? Então, o nosso projeto ele é desenvolvido pela Associação de Pais, pelo TI, pelo marketing educador, pela direção, pelo serviço de psicologia, além das nossas convidadas, né? A psicanalista Vivian Nolasco, que é mestre em educação, a professora Jéssica Groders, graduada em História e Sociologia, mestre em História e professora aqui da nossa escola, né? Reforço que esse projeto ele foi pensado com muito carinho. Carinho para que a gente possa ter momentos de reflexões nas nossas quartas-feiras, né? Então, por isso, Quarta Terna. Eu espero que todo mundo goste, e a gente vai se ver logo mais no final, e gurias, é com vocês. Olha. Boa noite a todos que nos assistem, que vêm acompanhando as nossas lives, né? É uma alegria nós podermos trabalhar com toda essa equipe que a gente tem na nossa retaguarda, na escola, na APA, né? O trabalho que eu e a Jéssica, a princípio, nós duas viemos desenvolvendo a parte mais teórica e que a gente pretende estender e ir modificando também as modalidades. Nós pretendemos em algum próximo encontro, muito próximo, que a gente possa ter trocas também, que vocês também possam ter um tipo de troca diferente desse, que é pelo YouTube, que a gente possa ter isso instantaneamente, e nós estamos pensando nisso, que realmente a gente possa conversar sobre aquilo que está dentro das cabeças e dentro da vida e da necessidade dos pais nesse momento. Tá? Eu vou recuperar um pouquinho o que nós fomos vendo na live anterior, para que a gente possa ingressar na temática desta. Né? Então, na live anterior, nós falamos sobre a historieta que o Freud tomou emprestada do Schopenhauer, né? Para contar sobre as dificuldades que era aquela historinha dos porcos espinhos, né? E a gente, por ali, começou a pensar, então, sobre as dificuldades que nós encontramos no convívio humano e que tem a ver com a singularidade de cada um e com as diferenças. Foi muito importante recuperar, né, essa história para nós podermos tomar contato com as inúmeras discrepâncias e que também nós vivemos nesse momento da pandemia, em que nós, dentro do isolamento social das nossas casas, temos que viver com a singularidade daqueles que nos são mais próximos, mas que também são muito diferentes. Os nossos semelhantes na diferença, como nós falávamos na outra live. Então, fica mais evidente ainda para nós a complexidade do convívio humano a partir do que a gente tem vivido na pandemia. É obviamente que outras coisas também nós temos vivido, que não são só das diferenças, que são da morosidade, dos momentos em que nós temos podido compartilhar, muito distintos, momentos distintos dos que nós vínhamos vivendo antes. Também foi importante falar sobre isso para lembrarmos sobre a estruturação, né? Como é uma pandemia acontecer num momento de estruturação psíquica para um bebê, para uma pequena criança e para um adolescente. Ainda que a gente não tenha ingressado, né, com profundidade nessas diferenças, é muito importante que nessas duas lives iniciais a gente saiba, né, que existem diferenças na repercussão subjetiva desse momento para cada um desse tempo da vida. Nós também falamos sobre a experiência de suspensão do futuro, que gera, né, essa experiência que a gente está vivendo, em que como nós vínhamos vivendo, né, e os planos que nós tínhamos por um futuro, eles estão em suspenso,
E isso também gera os seus efeitos em cada uma das nossas ações no presente. Eu contava para você sobre uma adolescente que estava no terceiro dia sem tomar banho e que se perguntava por que ela devia tomar banho. A pergunta dela não tinha a ver com a questão física somente, mas a pergunta era por aonde é que anda o meu horizonte? Aonde está aquilo que eu planejei? Onde estão aqueles, né, como a escola, por exemplo, como os amigos, que me ajudam a sustentar esses projetos? Então, tudo isso foi fundamental para pensar que um pequeno ato nosso do aqui e agora, ele está todo sustentado numa perspectiva nossa de futuro, que a gente sustenta individualmente, mas também coletivamente. E nós precisamos de muita gente para fazer a roda da nossa vida girar. E também precisamos de muita ajuda para criar os nossos filhos. Nem sempre a gente para pensar em quanta gente nos ajuda. Então, feito isto, né, na live anterior, a professora Jéssica nos conduziu de volta ao passado. E nós vimos com riqueza de detalhes, como ela consegue fazer, como que viveram os nossos antepassados. E nós pudemos também perceber semelhanças muito desconcertantes com o que nós temos vivido hoje. E agora, passados já muitos séculos, a gente tem lidado novamente com tensões que, obviamente, são distintas, mas são tensões e riscos que também conheceram os nossos antepassados. Por alguns momentos, né, escutar a professora Jéssica foi uma espécie de volta para o futuro, né, porque a gente, pelo passado, chega no momento que a gente vive hoje. Existe, então, eu lembro, acredito que eu tenha dito isso também na live anterior, que existe um dito, né, que é fazer do velho o novo, e eu volto a tomar essa expressão emprestada, pensando que o mecanismo temporal que está em jogo nessa articulação psicanálise-história, o mecanismo que está em jogo aqui na Quarta Terra não é uma linearidade, tá? Do tipo, aquilo que aconteceu antes vai nos servir para depois, mas é da retroação. Quer dizer, fazer aqui, entre nós, nesses primeiros encontros, essa retomada do que foi vivido, é uma forma de, voltando para trás, perceber na intimidade daqueles que já passaram por dificuldades aquilo que nós podemos fazer hoje dentro das nossas próprias casas. Trazer o passado para o presente, contar para os nossos filhos as histórias das nossas famílias, a nossa própria história, histórias de outras pessoas, as histórias que nós temos contado aqui na Quarta Terra. Contar, narrar sobre sobre tudo que já se viveu, né? E a maneira como as pessoas atravessaram, que não é a mesma que nós vamos atravessar e estamos atravessando, mas é uma forma possível de nós nos conectarmos com o sentido mais íntimo, então, daquilo que já se viveu. E em psicanálise, a gente verifica que é no depois que aquilo que foi vivido antes pode se tornar novo. Por essa razão, nós iniciamos as quartas ternas pelo enlace entre psicanálise e história. E hoje nós vamos nos dedicar a refletir sobre um tema muito caro e bastante delicado. Para que a gente mergulhe nele, cabe lembrar também algumas características da maneira como nós nos relacionamos hoje em dia. Né? É uma forma de viver muito diferente dos tempos que a Jéssica depois vai nos contar, e que vai nos mostrando como é que a gente pauta a nossa vida, então, na contemporaneidade. O que a gente vê aqui no coração do nosso tempo, na maneira como até aqui a gente viveu e ainda vive, né, habita bem no centro das nossas vidas, no coração mesmo, habita a pressa, a ligeireza, o passar os olhos para seguir logo para a próxima tarefa, para o próximo trabalho, próximo horário, né? As nossas práticas cotidianas, elas foram sendo impregnadas pelo desejo de uma satisfação imediata. Muito pouco nós mesmos, adultos, podemos suportar as frustrações. E pouco também podemos aguardar. E as nossas decisões, elas acabam se pautando muito mais pelos resultados possíveis e em menor tempo, né?
o menor tempo possível para um resultado e há uma investida, seja ela de negócio, seja no campo amoroso, na educação, até mesmo na aprendizagem dos nossos filhos, porque a gente sabe que hoje a gente tem vivido muitas dificuldades em relação às aprendizagens, a tolerar como é que tem sido para eles, para os filhos, como tem sido para a escola, a manutenção da educação. Tem sido momentos muito difíceis em que, particularmente como psicanalista, né, penso que o mais importante é que a gente possa atravessar junto esse período e, principalmente, sem desmenti-lo, lembrando de tudo que significa uma pandemia, falando sobre ela, né, nesses encontros, mas, enfim, muitos de nós, e as dificuldades todos nós sentimos, mas muitos de nós estão ainda muito preocupados com as notas, com a produtividade. É óbvio que isso é importante também, porque é um tempo, e a gente tem que se preocupar com o que vai ficar desse tempo, e conversar também sobre isso, tanto com os filhos quanto com a escola, mas nós estamos atravessando uma pandemia, e isso a gente não pode esquecer, né? Bom, a preocupação com isso, com os resultados, muitas vezes tem sido maior do que com a consistência da nossa existência nesse mundo. E também muito maior, às vezes, do que até mesmo avaliar qual é o significado de cada uma das nossas ações para a vida, não só nesse momento, mas para toda a vida. Pensar no porquê tomar uma atitude, identificar de que forma essa atitude se enlaça no desejo da gente, se é mesmo algo do desejo, ou se é algo mais narcísico, que tem a sua carapaça mais superficial, né? Então, pensar também de que forma os nossos atos vão implicar na vida de cada um que nos rodeia. E poder também, quando a gente consegue fazer tomar uma decisão e pô-la em prática, tem sido muito difícil, quando isso se conquista, poder desfrutar dela com o tempo e também com aqueles que nos rodeiam. Isso tudo tem ficado muito em segundo plano e isso captura todos nós. Nenhum de nós está livre disso, né? Bom, nós também sabemos que há uma superficialização nos laços afetivos e a prevalência de um tipo de parece ser, né? Parece, a gente aparenta algo. Nem sempre isso que se aparenta é quem realmente a gente é, e muitas vezes temos ficado alienados em relação a quem nós somos. E agora, quando a gente necessita, então, muito saber quem nós somos para poder enfrentar tudo isso, quando a gente precisa ter paciência, prudência e relacionamentos também mais profundos e fraternos, nós temos sentido muita falta do estofo, dessa profundidade de contato íntimo conosco mesmo e com o outro. Então, nós temos sentido falta de profundidade, saudade daqueles com quem a gente tem profundidade, saudade das coisas mais simples, né, que a gente podia antes compartilhar e agora não pode mais. E nós também vínhamos vivendo, e ainda, em geral, é assim que acontece, sobre a égide, assim, né, do menor esforço. Tanto para nós, quanto para muitos dos nossos mais próximos, isso tudo, obviamente, tem as suas diferenças, não somos todos assim, mas é algo do nosso tempo, é uma característica dos nossos tempos. Então, a gente vive muito sobre essa égide do menor esforço, do mais rápido que pudermos, do não ter que sofrer. E nessa modalidade, então, de vida, nós temos valorizado muito aquilo que é mais light. Emocionalmente, né? Principalmente eu estou falando, e isso se reduz a fazermos tudo o que for necessário para não termos sofrimento e nem precisarmos fazer muitas recusas. Como é que nós vamos fazer diante do que a gente então agora enfrenta, né, no número enorme de restrições que nós temos tido para pôr em ação os nossos prazeres? Isso tem nos dado muito trabalho e já nos colocava antes uma porção de problemas. Então, é muito importante a gente dizer para os filhos, para as crianças e para os adolescentes que tudo isso vai passar.
Mas mais importante ainda, né, é dizer que nós estamos juntos para passarmos juntos. E como nós vamos passar juntos, é isso que nos importa saber, e é por isso que estamos aqui na Quarta Terra. Então, nós temos nos perguntado muito sobre o que é importante fazer agora, o que nós devemos priorizar, como é que vão ser as aulas, como vai ser a educação em si, porque não se trata só do agora, se trata de daqui para frente, né? Essas perguntas, elas resultam de um abalo que nós sofremos e são as formas da gente começar a reordenar um pouco no presente todas as questões para poder começar também a imaginar mais firmemente um futuro. Na live anterior, a professora Jéssica estava nos apresentando a obra do Decamerão, do Giovanni Boccaccio, né? Que, entre outras questões, essa obra tratava das dores, das perdas, do luto que as pessoas enfrentam, né, com a chegada da peste negra, e também com os surtos que aconteciam no interior de Florença. É isso, né, Jéssica? Então, Não, eu estava com o microfone trancado para não atrapalhar, mas sim, o Decamerão retrata exatamente isso. E desse lugar, ele escreveu a obra, né? Ele foi para o interior de Florença, que era na cidade, como a Jéssica nos contava, que aconteciam os surtos, os maiores surtos. E daquele lugar, então, em que ele se retirou, ele escreveu a obra que foi uma espécie de tradução da realidade daquele momento. E a Jéssica contava para a gente que aquilo que ela lia da obra, podia ela sentir junto a dor, o medo e até o cheiro das coisas que ele contava ali, né? Então, essa obra do Boccaccio fala de vida e fala de morte. O Boccaccio fez alguma coisa com aquilo que aconteceu com ele. Ele palavreou, ele nomeou, ele traduziu, ele fez um livro. E a história do Boccaccio chega até nós, transmitida pela professora Jéssica. O Freud também, como a gente sabe, deixou para a gente, na cultura, a psicanálise. E a psicanálise, como uma herança, também precisa ser conquistada. Né? A obra do Freud, para todos nós psicanalistas, compete a nós herdar ela, revitalizar ela, compartilhar, que é o que também eu acabo então fazendo aqui. E a obra dele, aspectos da obra dele têm me feito pensar muito nessa temática, né? O que nós podemos fazer com isso que está nos acontecendo agora? Como poder transformar as perdas, a suspensão do futuro, aquilo que a gente tinha programado que não pode acontecer, as dores dos pequenos, dos adolescentes, as nossas, em algo diferente de só dor. Como que a gente faz para atravessar esse momento? E pensando nisso, e pensando em como que a gente se faz herdeiro, né, dos bens simbólicos que aqueles que vieram antes nos entregaram, seja por um texto, seja por uma história, seja por essas histórias de família, seja por um álbum, seja por um caderno de receitas que nos ensina a fazer pão. Eu, há poucos dias, aprendi a fazer pão, e é uma alegria fazer isso, mesmo tendo no telefone aquela que veio antes me ensinando, né? Mas tudo isso é algo transformador. É pegar esses momentos em que a gente está sofrendo, passando por dor, por tantas renúncias que a gente tem feito, e não somente ficarmos no queixume, transformar isso em algo novo, né? Tudo isso me fez lembrar de uma entrevista muito rara que Freud concedeu a um jornalista chamado Viereck, e essa entrevista leva o título O Valor da Vida, e que também é o nome que nós escolhemos para essa live. Vale a pena, né, se vocês desejarem buscar essa entrevista, se necessitarem as referências, a gente também pode enviar. Mas eu vou lembrar de um pequeno fragmento dessa entrevista proferido pelo Freud, que estava por volta dos seus 70 anos ali, enfrentando um câncer na boca e se revirando, então, com esses temas da vida e da morte, né? E o Freud diz com muita franqueza, ele diz assim: eu não me rebelo contra a ordem universal. Afinal,
mais de 70 anos, ele tinha, né? Tive o bastante para comer, apreciei muitas coisas. A companhia da minha mulher, meus filhos, o pôr de sol, observei as plantas crescerem na primavera e de vez em quando tive uma mão amiga para apertar. Vez ou outra, encontrei um ser humano que quase me compreendeu. O que mais eu posso querer? Com esse fragmento do Freud, eu convido vocês a pensar como é que nós aquilatamos, cada um de nós, o valor de uma vida, o valor das nossas vidas e da vida também dos nossos. O segundo encontro, então, da quarta terna tem como desafio refletir sobre como é que nós podemos atravessar toda essa adversidade, tomando as dificuldades como parte de um tempo que nos cabe viver. Esse é o nosso tempo, esse é o tempo presente. E é agora que a gente também vai estruturar um futuro. Então, vamos dar mais uma olhada, né, nos nossos antepassados e conhecer um pouquinho mais sobre como é que eles fizeram, nos aprofundarmos mais a respeito de como é que eles viveram, como que as pessoas da Idade Média, Jéssica, né, que vai trabalhar hoje, como foi para eles? Tá contigo. Tá comigo? Tá bom. Tá Então, contigo. muito obrigada, boa noite para todo mundo. É muito bom estar aqui mais uma vez, né, podendo apresentar um pouquinho do que, enfim, a gente acha relevante, ou sei lá, né, curioso, enfim, eu disse, é um assunto que eu já li e estudei tantas vezes para, né, trabalhar nas minhas aulas. Enxergo minha tela, Viviane? Sim, Sim. eu Tá. enxergo. Ok, muito obrigada. E cada vez que a gente volta a pesquisar sobre, sempre tem alguma coisa a mais, alguma coisa diferente, alguma coisa que te deixa inquieta, ainda mais olhando com esse olhar, né, depois de tantas conversas com a Vivian, de buscar mais significados do que a gente já tentava encontrar para trabalhar. Queria ocultar aqui, que aparece a notificaçãozinha que eu estou projetando no Meet, mas também não tem problema. Enfim, então vamos lá, né? Convido vocês novamente para a gente retornar ao passado, tá? Prometo que hoje minha fala vai ser um pouco mais breve, não quero cansar ninguém com tanta informação histórica, mas é que para mim é tudo tão rico e eu fico tão feliz em poder compartilhar que eu quero trazer o máximo de informações possíveis. Bem, gente, o valor da vida, né? Esse é o título, então, do nosso segundo encontro na quarta terna, né? Pensar no valor da vida, nossa, parece uma coisa tão simples e realmente mexe muito, porque não é nem um pouco simples, não existe uma resposta única. Eu acho que as pessoas podem encontrar valores, né, ou entender o valor da sua vida de maneiras diferentes, em momentos diferentes dela. Tem gente que daqui a pouco vai passar por ela e não vai encontrar essa resposta, né? E pensar que o valor da vida está relacionado à noção que a gente tem de que ela é transitória, né? E para mim isso é uma coisa parece que óbvia, e quando você para se dar conta disso, ou se permite se dar conta disso, é que você realmente começa a pensar, tá, e aí, né? O que eu estou fazendo com a minha vida? Enfim, que nem eu disse, eu não vou ficar filosofando, não sou professora de filosofia, mas é legal, né? É legal a gente se mexer, uma coisa que incomoda, né? Que a gente fica ali tentando ir além disso. E daí, Vivian, muito obrigada por ter feito isso, né? Porque a pessoa já fica aqui mirabolando. E aí fui eu voltar, então, para a Idade Média e dizer, tá, legal, né? Como é que eles enxergavam a vida deles, né? O que tem de diferente para ver da vida de alguém que vivia na Idade Média para a vida de alguém que vive hoje? E por que eu escolhi a Idade Média, eu já falo na sequência. Me marcou muito, né, um elemento, fazendo as leituras e tal, e pensando sobre o valor da vida, que é a ideia de viver o provisório como permanente. É uma coisa que eu acho que, não sei porquê, não sei explicar também, vou deixar para a Vivian falar sobre isso, mas por que a gente faz isso, né? Por que a gente negligencia isso? A gente tem, esse momento é difícil, beleza, é provisório. E daí a coisa passa, como a Vivian diz, passa como provisório e parece que tu não carregou aquilo contigo, ou tu não deu a devida importância, ou tu não olhou para aquilo como
parte da tua vida, parece que tu não se apropriou daquilo, né? E é profundo isso. É uma coisa que realmente mexe. Quando a gente para pensar sobre isso, realmente mexe com a gente. Pensando que nós somos seres históricos, como eu falava no encontro passado, né? Então é a partir disso que eu vou hoje me ater mais no contexto medieval para trazer lá dos nossos antepassados, né? Características, peculiaridades do modo de viver deles. Eu não vou falar exclusivamente das pestes, como eu falei no outro encontro. Eu acho que não é agora, né? A questão não é falar das doenças em si ou de como se enxergavam as doenças, mas sim de como eles viam a vida como um todo. E por que as doenças, de certa forma, mexeram tanto com eles, e no período medieval ainda mais, né? Porque, como eu falei no finalzinho da aula passada, assim que termina a Idade Média, na transição do fim da Idade Média, a gente tem um período artístico que se chama de Renascimento. E tem muito significado isso. Eu vou trazer um pouquinho do significado que tem esse recorte histórico, então, hoje, tá? Essa frase do Nietzsche, né, eu achei que super combinou com o contexto, que é o valor da vida não pode ser avaliado, né, e aquela coisa é óbvio, sim, mas a gente não para pensar sobre isso, né? Então, vamos lá, tá? O que era realmente a vida, né, num contexto em que muitas ou boa parte delas foram levadas, foram carregadas por doenças, e no caso do período medieval, a peste negra, em seus vários episódios, né, foi levando 20 milhões de pessoas, mais ou menos, só no momento em que ela veio com tudo, que foi na metade do século XV, mas ela teve vários episódios depois, até lá a metade do século XVIII, como a gente viu no encontro passado, né? Então, como é que era viver naquele tempo? O que as pessoas ansiavam, o que elas desejavam, quais eram as dúvidas, as incertezas? Será que eram parecidas com a gente, né, com as nossas de hoje? Na semana passada não, no encontro passado, eu falei sobre sobre vários elementos que compunham os anseios e as angústias envolvendo diretamente a doença, né? As doenças, os 2 episódios pandêmicos que a gente viu. E a gente encontrou, como a Vivian disse, semelhanças muito assustadoras, né? Das angústias que haviam lá para as angústias que existem hoje, das incertezas que haviam lá no passado para as incertezas que existem hoje. E será que a gente consegue encontrar outras semelhanças ou encontrar explicação para o entendimento deles naquela época, estudando, olhando um pouquinho mais para a forma como eles viviam? Não sei, mas vou tentar, né? Vou ver se vocês conseguem ver da mesma forma que eu. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção, né, voltando aos meus estudos sobre Idade Média, foi entender que parece que para os medievos, né, para os europeus que viviam nesse período, então, e mais especificamente do século XIII e XIV, que a gente vai falar hoje, a noção de finitude era muito mais real do que é para a gente. Eles parece que percebiam muito mais que a vida pode acabar do que a gente percebe hoje. E tem, claro, vários elementos, e desses elementos a maior parte deles está ligado à cultura, né? E acho que isso é um grande elemento da história, porque a história é feita por humanos e os seres humanos vivem dentro da sua organização cultural, né? E é isso que a gente estuda quando estuda diferentes povos. A cultura deles entendia que a vida tem início, tem meio e tem fim. E eles trabalhavam com a noção do fim, o fim muito mais próximo, ou o fim muito mais incerto e rápido do que a gente tem hoje. Hoje a gente faz planos para o futuro, para o futuro, para o futuro, para o futuro. É óbvio que a gente não quer morrer, né? Mas parece que a gente esquece em alguns momentos que a morte existe. E essa ideia da finitude, na Idade Média, era muito mais presente, não sei se mais ou menos tranquila, né, mas pelo menos era mais presente, era mais concreta, não era uma coisa que eles distanciavam, porque eles sabiam que ela poderia vir a qualquer momento e de N formas diferentes. Essa imagem fazendo, né, exemplificando, ilustrando, na verdade, a finitude, me chamou muita atenção também, né, das crianças crescendo, constituindo família, envelhecendo e morrendo. Né? E assim como os humanos morreram ali, cresceram, desenvolveram e morreram, a árvore também foi fazendo esse trajeto, né? Então, vamos lá. O que foi o período medieval? Por que esse nome, né? O nome em si do período medieval está relacionado a um período do meio, né? Medieval, está no meio. Ele está no meio do quê? Ele está no meio da Idade Antiga e ele está no meio da Idade Moderna, que vai ser o
o período histórico que surge com o Renascimento. Então, olha a importância desse momento cultural, né, de desenvolvimento artístico para a história da humanidade, para temporizar a história da humanidade, claro que numa visão eurocêntrica, tradicional e tal, mas não é esse o mérito da nossa discussão hoje. Um período de 1000 anos, tá? Então, da queda do Império Romano até a queda do Império Bizantino, 1000 anos de história. Eu acho que é impossível a gente mensurar quantos aspectos culturais diferentes vão existir nesses 1000 anos, quantos povos vão existir nesses 1000 anos, quantas línguas vão mudar ao longo desses 1000 anos. Então, assim, é muita informação, é muita coisa, é muita vida num período. Só que existem algumas características que vão ser carregadas desde o final do século V até o início da Idade Moderna. São essas características mais fortes, digamos assim, mais marcantes ou mais recorrentes do período que a gente vai dar uma espiadinha hoje. Uma coisa muito forte do período medieval é o caráter ritualístico que ele tinha. As pessoas, por várias vezes, não sabiam explicar por que as coisas aconteciam, por que, enfim, ficavam doentes, por que as, sei lá, frutas apodreciam, por que se nasce e se morre, enfim, né? E aí, muitas informações, muitas explicações se buscavam na religião, principalmente, né? Em histórias, em lendas, em contos pagãos, enfim, as pessoas iam tentando encontrar formas de explicar de onde eu vim, para onde veio, perguntas que a gente tem até hoje, né? Ou explicar coisas mais simples do cotidiano, tá? Com o que elas tinham de conhecimento. E uma explicação muito comum que existia na Idade Média, que é muito própria da cultura medieval, era explicar tudo através do divino com a ideia de que Deus quis, né? Então, desde questões assim que são mais caras para a gente, como a morte, né? Que é um consolo que a gente usa até hoje e em muitos momentos parece que a gente não tem outra explicação a não ser dizer que aconteceu porque Deus quis, né? Isso não me parece de longe errado, eu acho que realmente há um conforto, mas até explicações de coisas mais cotidianas, tipo, eu tropecei, quebrei um dente, quebrei um braço, caí da escada porque Deus quis, né? Então as pessoas não tinham explicações mais científicas para dar para as coisas e tentavam, né, elucidar com aquilo que elas conheciam. E o Deus, né, a imagem divina era extremamente forte e importante. Nessa ideia de tentar explicar as coisas porque Deus quis, havia uma prática muito comum e que a Igreja Católica tentou banir, enfim, depois teve sucesso banindo, que era a prática do ordalho. As pessoas, quando eram acusadas de algum crime e queriam provar sua inocência, porque se alegavam inocentes daquele crime, eles faziam um teste. Então, tudo bem, você é inocente? Ótimo. Então, a gente vai provar a tua inocência fazendo um teste contigo. Por exemplo, eu vou te dar um ferro em brasa para você segurar, e se você não queimar as tuas mãos, você é inocente, porque Deus tá dizendo para a gente que você é inocente. Você vai andar sobre brasas, e se você não queimar os seus pés, é porque você é inocente. E as pessoas se sujeitavam a isso, crendo que Deus iria salvá-los naquele momento e iria ajudar a provar a sua inocência. E a gente hoje, conhecendo um pouquinho mais de ciência, a gente, né, consegue perceber que é humanamente impossível você encostar a mão num ferro em brasa, né, num ferro extremamente quente e não se queimar. E aí o julgamento sempre era o mesmo. Então, o julgamento pelo ordalho sempre chegava a uma conclusão muito simples, né? Você é culpado, olha só, né? Deus deixou você se queimar porque você não é inocente, não adianta você querer dizer pra gente que você é. Uma crença que havia também um pouco antes do século XIV, né, na transição do século IX para o século X, vai ser a do fim do mundo. Assim como a gente viveu nos anos 2000 a ideia de fim do mundo, eles também viveram na transição do 999 para o ano 1000. Então havia um medo muito grande de que o mundo fosse acabar, as pessoas tinham isso muito forte, e daí vão ter relatos de pessoas tentando aproveitar ao máximo a vida, muita gente morrendo embriagada, por exemplo, por acidente, né? Bebiam todas, caiu num rio, caiu numa vala, coisas assim, poxa, né? Mas porque achavam que o mundo iria acabar e elas tinham que aproveitar ao máximo aquele restinho de vida que lhes restava. E realmente, nos anos 2000, a gente viu histórias de pessoas construindo bunker porque o mundo ia acabar, precisava se proteger, enfim, né? Ou vivendo... Jéssica, Oi! Só vou fazer um apontamento. Por favor. Fala, porque aí aparece novamente, né, o limite da vida
né? Quer dizer, a ideia de que a vida vai acabar, gerando nas pessoas um movimento que seria, então, de desfrutá-la. Sim. A ideia da transitoriedade que você está trazendo, e é muito importante quem está assistindo saber desse dado, né, dessa informação, da tua pesquisa, do teu conhecimento, de que na Idade Média as pessoas lidavam com a morte e com a finitude de uma forma distinta da que nós vivemos hoje. Isso é fundamental. Por isso, a gente já iniciou falando em como nós vivemos hoje. Hoje, existe uma espécie, né, de recusa em nós termos essa consciência de que existe um limite para a nossa vida. A vida é vivida, a gente corre muito para chegar antes, para chegar onde? A gente nunca para pensar, porque não existe essa pautação dada pela finitude, né? Não é que as pessoas deveriam pensar o tempo todo que a vida vai acabar, porque ninguém vive assim. Não. Ninguém consegue viver pensando, eu tenho que aproveitar porque eu vou morrer. Eu tenho que fazer porque senão eu vou aproveitar, né? Não vou aproveitar e logo eu vou morrer. Não é isso. Mas é ter noção de que cada dia é um dia em que a gente está aqui, né? Porque existe um limite, porque nós somos transitórios. É muito legal isso que tu está dizendo, porque essas passagens, né, de um século para outro, de um milênio para outro, geram nas pessoas esse temor de fim de mundo, né? Assim como quando a gente passa da infância para a adolescência, adolescência para a vida adulta, assim como a gente tem que passar e encerrar algum relacionamento, a gente também ali contata com a transitoriedade de uma coisa que a gente imaginava que podia durar muito, e que a gente apostou nisso, muitos de nós, né? De que duraria a vida toda, e a gente fala da vida toda como se fosse eterna, né? Tá bem, só contribuir para ir armando. Sim, com certeza. E a questão realmente do entender o transitório não é isso que tu diz, quer dizer, não, é exatamente isso que você diz, de não ficar naquela ansiedade de que, né, e amanhã, porque daí você não vive o presente, você não vive o amanhã, porque o amanhã sempre vai ser o ontem de amanhã, e assim vai indo e não chega a lugar nenhum, né? É se apropriar realmente da vida, entender que a minha vida é essa aqui, a minha realidade é essa, e eu vou vivê-la, né, e curti-la da melhor forma que eu posso. E é aí que a gente... Jéssica, mais uma contribuição. Por favor. É aí que nós estamos com a pandemia. A pandemia não é o fim do mundo, de forma alguma. Mas ela traz restrições à vida como nós estávamos vivendo, suspende a vida como nós estávamos vivendo e traz para a gente essa sensação, esse impacto, né, que nos conta que a nossa vida tem limite. Um micro ser, né, um micro vírus pode terminar e está terminando com muitas vidas. Então, é uma oportunidade que nós temos tido, rica, de mostrar tanto de nós vivermos, experimentarmos a nossa própria transitoriedade e de contar isso para os nossos filhos, que esse é o nosso tempo, é o tempo em que esse fato veio nos lembrar qual é que é mesmo o valor da vida. Exatamente. Desculpa. E de ter a certeza que amanhã é desconhecido, né? Tipo, é a única certeza que a gente tem. A gente não sabe como vai ser amanhã. Dá para entrar em desespero? Até dá, se quiser. Vai lá, boa sorte, mas não precisa, né? A gente não precisa disso. É o momento para a gente parar, respirar e vamos adiante, porque cada dia é um dia e é isso, né? E aí, pensando nisso, né, eu te ouvindo falar, eu fico pensando, imagino que isso era para eles lá, né, no século XIV, XV, com muito menos conhecimento do que a gente tem hoje, conhecimento, eu digo, de tecnológico, enfim, de ciência, né? Exato, exatamente, sem a possibilidade que a gente tem hoje, como agora, nesse momento, eu e tu conversando, cada uma na sua casa, com 60 pessoas nos escutando, refletindo junto, isso não existia. Então, os limites eram muito maiores, verdade? Exatamente, né? E aí, a vida, exatamente, né? Oh, meu Deus, eu voltei aqui. Eu já falei isso. Peraí, só um pouquinho. Pronto, aqui. Daí, vamos lá. E depois da peste, né? Essa pergunta eu faço para justamente a gente entender, pensar, na verdade, um pouquinho novamente sobre o que a gente ganhou. A gente, como humanidade, ganhou depois de um período tão nebuloso que foi a Grande Peste lá na metade do século XV, 1453, na Europa, né? Que é a peste bubônica.
a gente ganhou o Renascimento. Né? E agora eu vou trazer só uma pinceladinha, assim, um exemplo muito breve da exuberância que foi o Renascimento, para a gente conseguir entender a grandiosidade do valor da vida no entendimento daqueles que a estavam representando, que vão ser os artistas renascentistas. Quando eu falo em renascimento, é justamente isso, é renascer. O que eles buscavam renascer? Os renascentistas, lá no final do século XIV, eles ignoraram todo aquele período que hoje a gente chama de Idade Média, os 1000 anos da Idade Média, e foram lá na Idade Antiga, na Grécia Antiga, na Roma Antiga, buscar a beleza que existia do estudo do humano. Então, eles ignoraram esses 1000 anos de, teoricamente, negligência humana, ao ver deles, e foram lá na Antiguidade buscar a beleza humana. Como assim a beleza humana? Retratar a beleza humana com toda a sua herança, com toda a sua perfeição. E aí a gente vai ter artistas buscando explicar no terreno, no antropocentrismo, no valor do homem, os valores da vida. E é muito interessante pensar que durante esses 1000 anos, uma instituição chamada igreja vai ser o que vai manter o norte, vai ser o que vai manter a referência cultural de todas as pessoas que nasceram, viveram e morreram nesse período. E toda a construção que a igreja fez nesse período vai ser questionada pelos renascentistas, porque a igreja sempre trazia a importância de Deus em primeiro plano, para depois pensar no terreno. Então, sempre era tudo por Deus. E não está errado, é só um jeito de pensar. E os renascentistas, eles vão vir com uma outra visão, eles vão dizer que o ser humano, se Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, o homem é tão perfeito quanto Deus. E essa criação máxima, essa perfeição máxima de Deus deveria também ser valorizada. E é isso que eles começam a fazer. Então, o que eu vou trazer aqui para vocês, tá? O exemplo de 2 imagens nesse primeiro momento. Uma delas é uma imagem da Santa Ceia, tá? Então, essa pintura, ela tá na Taula de São Miquel. É um documento da região da Catalunha, um documento, não é tipo um oratório, a taula, né? Toda em madeira, então com a pintura, as pinturas todas ali, retratando vários episódios da Bíblia, do Antigo e do Novo Testamento, tá? É de um autor desconhecido, né? Então é de algum artista importante da região, mas não se sabe exatamente quem foi essa pessoa. Ela foi pintada no século XIII. A gente vê a imagem da Santa Ceia aqui. Já vou falar dos detalhes, eu ia dizer, porque agora eu coloco a outra e eu amplio ela. E a gente pode comparar os detalhes dessa Santa Ceia com os detalhes da última ceia do Leonardo da Vinci, que dispensa qualquer tipo de, né, apresentação muito, muito grande, porque todo mundo sabe quem é o da Vinci, todo mundo já viu essa imagem, né? Enfim, teve um livro há um tempo atrás que discutiu muito isso, que acabou virando filme, que foi o Código da Vinci. Então, quem não conhecia acabou entrando em contato ou pela leitura do livro, ou por assistir o filme, enfim. Mas o que tem de elemento humano, antropocêntrico, nessas imagens para a gente avaliar? O que tem de renascentista aqui? Essa primeira imagem é do final do que a gente chama de Idade Média, né? É uma imagem quadrada, é uma imagem que o rosto das pessoas não tem expressão. E vocês me desculpem a qualidade, eu juro que eu procurei que melhor qualidade teria para eu poder ampliar um pouquinho, e como é uma imagem antiga, enfim, é uma foto de uma pintura antiga, então ficou um pouco difícil. Mas dá para a gente conseguir entender, não tem noção de perspectiva, não tem ponto de fuga, não tem ideia do que é chão e do que é parede. Olha, parece que as pessoas estão flutuando no céu, né? Se vocês observarem os pratos e os cálices, né, o santo grau da mesa, parece que está caindo, está escorregando, porque a mesa ela está em pé, ela não está com perspectiva, né? Então, enfim, tá? Isso é uma imagem clássica medieval, né? Eu brinco com os meus alunos que eu não ia conseguir nem fazer medieval, mas que ela realmente não é tão bonita quanto a renascentista, não é? Ela fica, né, claro, diferente. E a imagem renascentista, gente, ela vai trazer, para começar, uma riqueza absurda de movimento. A impressão sempre que eu tenho quando eu olho uma obra renascentista é que, se você parar e ficar olhando para ela, imagina, isso aqui é uma fresca, isso aqui é uma pintura numa parede, tá? A pintura no refeitório de uma igrejinha em Milão, não quero mentir, acho que é Milão. E aí tu tá lá, olhando para uma parede inteira com a última ceia do Da Vinci. Eu acho que se eu ficar, sei lá, 30 segundos olhando, Jesus Cristo vai conversar comigo. Porque é tão real, é tão perfeito, tem realmente, o Da Vinci conseguiu colocar a ideia de perspectiva, olha só o ponto de fuga que ele faz. O que está em primeiro plano está em primeiro plano, o que está em segundo plano está em segundo plano, o humano é retratado como humano, então tu vai ter detalhes anatômicos extremamente perfeitos.
A ideia de movimento, você enxerga que as pessoas estão se mexendo, isso é renascimento, isso é valorizar o humano. E a gente consegue ver isso claramente, a diferença, né, desses dois momentos, desses dois períodos históricos, claramente nessas duas pinturas. Eu poderia ter trazido 1000 outros exemplos. Eu escolhi essas duas pela imagem da Última Ceia do Da Vinci, que eu acho que é uma imagem muito fácil, né, da gente conseguir olhar. Mas eu não podia ficar só nessa, porque daí tem uma outra que eu gosto muito, que daí é muito particular, né? Que são todas as representações que existem das Três Graças, tá? São figuras mitológicas, na verdade, que vão entrando no contexto do Renascimento, no contexto já do final da Idade Média, sempre representando aquilo que é de bom, né? Então, as graças representam coisas boas. Isso aqui é uma iluminura, tá? Então, é uma pintura típica medieval, lá do século XIV, né? Mostrando as Três Graças, tá? Isso aqui é um recorte da Primavera do Sandro Botticelli, da metade final do século XV, representando as Três Graças. E aí eu posso perguntar para vocês, né? Qual das duas representa mais vida? Qual das duas traz mais elementos humanos nela? Nas duas a gente vê que são mulheres, a gente vê que tem cabelo, tem braço, tem perna, tem corpo, enfim, né? Mas qual delas vai estar mais viva aos nossos olhos, tá? Então, isso é o Renascimento. Isso vai ser o que surge quando termina o período chamado de Idade Média, e por isso, por conta do Renascimento, que muita gente ainda chama a Idade Média de Idade das Trevas. Porque se a gente for olhar tudo que tem de perfeito desse lado e for se virar um pouco para trás e ver o período medieval, parece que ele realmente foi um período de escuridão, né? Mais um exemplo de representação das Três Graças eu tenho aqui com as Três Graças do Rafael Sanzio, já em 1504, então já é no início do século XVI, e um pouco mais ousada, porque ele traz elas nuas, né? Então, elementos renascentistas tem N aqui. Se vocês forem olhar, tem o contorno, é toda uma forma geométrica, assim como no Botticelli, forma um triângulo, enfim, ideia de movimento, anatomia humana, a expressão no rosto de cada uma das graças, enfim, né? Então, a riqueza renascentista está exemplificada aqui, tá? Então, esse vai ser o ganho do fim do período, né, das pestes. Eu sempre volto. E o Renascimento vai trazer isso, então, né, gente? A exemplificação máxima da importância... agora vai carregar tudo que eu não consigo passar. Da importância de se valorizar a vida. Acabando. Já passei adiantando o próximo. Então, o que era viver na Idade Média? Como era para as pessoas que viviam naquele período viver naquele período? Para começar, era completamente diferente de hoje, né? E isso eu tenho certeza que vocês sabem. Porque as pessoas estavam atreladas a uma vida no campo, era uma vida rural. Então, cerca de 80% das pessoas viviam no campo, tá? Tiravam o seu sustento da agricultura, né? A maior cidade que havia no século XIII, por exemplo, na Europa, era Paris, tá? E Paris tinha, naquela época, cerca de 160 mil habitantes. Então, era a maior cidade da Europa e tinha cerca de 160 mil habitantes. A grande concentração populacional se dava no campo mesmo. E essas pessoas que viviam, tanto na cidade quanto no campo, de forma geral, eram analfabetas. Então, era uma vida iletrada. As pessoas não sabiam ler, as pessoas não sabiam escrever, e elas tinham diversão, elas tinham conhecimento do que estava acontecendo pela oralidade. Um cantor era um entretenimento maravilhoso. Alguém declamando uma poesia era um grande entretenimento. Um contador de histórias era o que ia fazer o tempo passar numa hora de lazer. Então, esses eram os prazeres que eles tinham por eles não saberem ler, por eles não saberem escrever. E isso não é uma realidade, porque muita gente pensa que só os pobres não sabiam ler e escrever. Não, havia muito nobre com muitas terras que não teve acesso à alfabetização, ao letramento. Então, tinha muito nobre que tinha que pagar para alguém poder ler os documentos para ele, ou para redigir documentos, ou para escrever alguma coisa, até para escrever no seu diário, muitas vezes, porque eles não sabiam, né, escrever. A expectativa de vida no período, gente, a média era de 40 anos. E aí tem um elemento bem interessante para a gente pensar por que eles entendiam muito mais do que nós, que a vida era transitória, né? A média era de 40 anos. Tinha gente que vivia até os 70, tinha gente que vivia até os 80, tinha. Assim, não era tão comum, mas existia. Dizer que todo mundo morria aos 40 tá errado, tá? Mas, enfim, as mortes, quando a gente pensa, né, na expectativa de vida medieval, e a gente vai falar mais para frente
da questão, enfim, de morte e tal, mas um grande número de mortes estava concentrado nas crianças. A taxa de mortalidade infantil era muito, muito alta. As crianças nasciam, né? E daí as mulheres, muitas delas acabavam morrendo no próprio parto, tá? E quando essa criança nascia, a torcida da família era para que ela vingasse. Então, assim, a mulher já no final da gestação, ela já se recolhia. Ela, por mais que ela fosse, se ela fosse nobre, ela iria se recolher antes ainda, porque ela não tinha funções de trabalho que ela precisasse exercer para sustentar a família. Se ela fosse camponesa, ela iria se recolher à sua casa no final da gestação, assim, quando ela já estava sentindo a barriga pesada, que ela iria começar a sentir as dores do parto, né, as contrações, ela se recolhia para sua casa, ela não ficava mais fazendo os afazeres de lavoura, os afazeres externos. Uma vez recolhida, se ela entrava em trabalho de parto, naturalmente, vinha uma parteira para atender, né, e para ajudar nesse momento, e aí eles fechavam toda a casa, isso tanto para camponês quanto para nobre. Era o entendimento que tinha de que se houvesse luz, ela poderia afetar os olhos da mãe ou poderia afetar os olhos do bebê. Então, todas as janelas e portas eram cerradas e aquela mulher ficava ali, em trabalho de parto, até a criança nascer. Era muito comum a morte no parto, e por ser muito comum a morte no parto, o que essas mamães faziam? Elas normalmente já deixavam dito, quando estavam entrando em trabalho de parto, sentindo as dores, sabendo que a hora estava chegando, elas já deixavam dito ou até escrito, se elas soubessem escrever, o que elas queriam que acontecesse com o seu filho caso elas não resistissem ao parto. Então, pensa que loucura, eu estou dando à luz, eu estou colocando no mundo mais uma vida, mas eu estou pensando na possibilidade de eu não resistir. E aí eu já deixo dito quem eu gostaria que criasse o meu filho. Normalmente era uma irmã, uma tia, uma prima, alguém próximo, né? Caso eu não resista. É muito, eu ia dizer, muito doido, né? Pensar nisso, pensar que isso era a realidade, isso era o comum, isso era a vida, o jeito deles viver, né? O professor Elisandro, hoje à tarde, a gente conversava, enfim, entre uma reunião e outra, e ele comentou, ele disse assim, eu falei, né, sobre esse período e tal, ele disse assim, nossa, prof. Jéssica, é legal de lembrar que boa parte do espaço dos cemitérios eram deixados para as crianças, de tão alta que era a taxa de mortalidade infantil, né? Então, as crianças até o primeiro ano, gente, a estimativa, de que cerca de 45% das crianças morriam antes de completar o primeiro ano de vida nesse período. Então, pensa, a cada 100 crianças, 45 morrem. É muito alto, né? E aí a gente fica... Oi! Aí tem um outro aspecto muito, muito importante que nós não vamos ingressar nesse momento, mas que é a noção da infância nessa época. É completamente diferente da noção de hoje e que, bem, hoje existem ainda resquícios que vêm num tempo medievo, a gente pode dizer, né, na nossa cultura, com relação em algumas situações com os descuidos e descasos com a infância. Mas, obviamente, hoje a noção de infância é outra, né, que a gente tem. E outro aspecto interessante que tu está dizendo com relação aos testamentos, né, com o legado, com a transmissão, não só um testamento escrito, não me refiro a isso, mas a noção de legado. Essa noção ela está completamente assentada na ideia também da transitoriedade da vida. Quando a gente pode pensar nisso, não é só pensar, é viver tendo algum contato de que nós somos limitados, que nós temos faltas e falhas, nós nos preocupamos muito mais com como viver cada um dos nossos dias é uma forma também, como nós vivemos cada um dos nossos dias é uma forma de transmissão, é um tipo de testamento e de herança diária que a gente está transmitindo. Mas também a questão do testamento como factual, né? Passou por diversas modificações. Hoje já não se usa muito mais disso, né? Se confia muito mais na família e tudo mais. Mas antigamente a questão da morte gerava também essa preocupação. Sim. Né? Desculpa. Pode concluir, Vivian. Já concluí. Já foi? Tá bom. Tinha um elemento também que algumas mães pediam, né, na hora do parto, que aí elas pediam para os seus maridos que, se caso elas morressem, que ele permitisse que a criança nascesse.
porque havia a cirurgia de cesárea, o parto cesárea, só que só quando a mãe morria. Então, assim, eles não tinham as condições de, né, abrir a barriga, fazer a incisão lá para tirar a criança e depois suturar e deixar tudo bonitinho. Imagina se as pessoas morriam de infecção generalizada por conta de uma ferida não limpa direito, né, não asepsiada. Imagina um corte de parto cesárea, né? Então, as mães pediam muitas vezes, se alguma coisa acontecer comigo e o meu filho tiver condições de nascer, eu quero que você autorize, porque as parteiras não tinham, em hipótese alguma, autorização para violar o corpo da mãe morta sem autorização do marido, mesmo que a criança ainda estivesse viva dentro dela. Então, era muito... a questão cultural é muito forte, né? Daí o que era a presença divina nesse contexto, violar o corpo era considerado um pecado, então não podia. Estudar anatomia no período medieval era extremamente difícil. Quem estudava, e o próprio Da Vinci foi um entusiasta da anatomia, ele conseguiu fazer pinturas tão perfeitas porque ele estudava anatomia humana. Ele fazia isso de forma escondida, eles compravam corpos de indigentes enfim, necrotérios, né? Nem sei se naquela época se chamava exatamente necrotério. E aí eles pegavam esses corpos, levavam para suas casas, muitas vezes no porão, né? Se tinha um porão para ficar lá bem fechado, e lá eles estudavam a anatomia humana, dissecavam e tal, para conseguir entender a formação muscular e óssea e tal do corpo. Por quê? Porque violar o corpo era um sacrilégio, era um absurdo, né? Não podia, era um pecado realmente, tá? Quando se fala em mortalidade, né, das mulheres, a maior parte morria no parto, porque realmente a vida da mulher era muito caseira. Ela estava ali, né, no entorno da casa, cuidando das crianças. Os homens já tinham outros tipos de morte também, né? Os homens morriam muito por acidentes, por brigas, em disputas em tavernas, e lá bebiam e tal, acabavam brigando, se matavam. Os homens se envolviam em lutas, né? Então eles iam junto com o seu senhor lutar, tentar conquistar território e acabavam morrendo por conta disso. Os homens vão morrer no trabalho, né? Os funcionários de portos, por exemplo, eles tinham contato com doenças diferentes. E, gente, por doença diferente, a tuberculose era uma doença que matava, né? A varíola era uma doença que matava. Então, toda doença que não existia um tratamento, que a pessoa já não tivesse uma imunidade para ela, ela iria matar, e eles não saberiam explicar por quê, como, por onde, né? Que mais? Tinha mais uma coisa dos homens que me fugiu agora, um tipo de morte, mas enfim, daqui a pouco eu lembro. E aí vem uma pergunta, né? Quando a gente fala do período medieval, a gente pensa, será que foi só a Grande Peste realmente que matou? Tudo bem, ela matou muita gente num recorte temporal extremamente pequeno, né? Mas as mortes nesse período eram tão reais quanto as vidas do período, tá? Então todo mundo tinha aquela certeza máxima de que iria morrer, que é o que a gente sabe que é uma certeza até hoje, né? Mas, enfim, ali a imagem do parto, a imagem dos duelos, né? E aí, vamos lá, se não foram só as pestes que mataram, o que mais matou, né? A gente falou na semana retrasada das questões de higiene, né? Que as cidades eram extremamente sujas. Aqui eu botei um exemplo de uma ruela medieval hoje, tá? Mas isso aqui é uma ruela de Dubrovnik, né? Na Croácia, então ali extremamente estreitinha, tá? As pessoas mais abastadas moravam em casas de 2 pisos, né? Embaixo tinham os seus animais, em cima elas moravam. Era dessas janelinhas aqui que eu falei na live passada, que elas jogavam seus pinicos, que ficavam lá embaixo da cama cheinhos a noite inteira, né? O dia inteiro passavam lá. Aí na noite seguinte elas iam virar da janela para fora, né? E atirar ali na rua. Essa rua não era calçada, né? Ela era de terra. Então, com o passar do tempo, quanto mais suja ela ia ficando, mais lamacenta ela ia ficando, eles colocavam uma nova camada de terra em cima para dar uma abafada na sujeirada que tinha embaixo. Era muito comum dentro das casas, por exemplo, não se varrer as casas, porque não trazia bons, sei lá, fluidos, agouros, enfim, né? E aí eles não varriam a casa para não varrer a sorte embora, tá? E aí a casa ficava suja, né? E o que eles faziam? Eles largavam palha no chão da casa para dar uma disfarçada na sujeira, para as pessoas poderem pisar ali, derrubou alguma coisa, vai se misturar a palha e vai ficar tudo certo. De tempos em tempos, eles retiravam aquela palha e trocavam por uma palha nova, para deixar sempre o chão da casa muito limpo, né? Gente, banho. Os banhos na Idade Média, eles eram normalmente anuais, tá? Então você ia tomar banho, tipo, na época de alguma grande festa. A Páscoa era uma festa extremamente importante para eles, mais até do que o Natal. Então a Páscoa era um momento interessante para se tomar banho, tá?
Os tratamentos de saúde também que haviam, caso alguém ficasse doente, eles eram muito difíceis, às vezes com possibilidades, né, com ervas, ou enfim, difíceis de se conseguir. O tratamento basicamente se fazia com sangrias, né, com sanguessugas, quando a pessoa tinha febre, coisa assim. Não era, né, médicos não existiam, os médicos se concentravam nas vilas um pouco maiores, que ficavam muito longe para te caminhar por uma picada, porque não era nem estrada, né, era uma trilha no meio do mato, muitas vezes, para te chegar até lá. Então, se você já estava mal, não tinha condições de buscar, era caro, nem todo mundo podia pagar, né? A maior parte das pessoas não conseguiam pagar por isso, então não buscavam um tratamento adequado. Havia desconhecimento também, né? E a desconfiança de algum tratamento médico. Homens, por exemplo, quase nunca permitiam que médicos homens atendessem as suas mulheres, porque elas estavam lá mal numa cama, usando roupas de baixo, por exemplo, né, usando os camisolões lá que ficavam por baixo de todas as camadas de tecido, e eu não poderia deixar minha mulher ser vista numa situação desonrosa como essa, seria humilhante para o homem, né, para o marido. Então eles não deixavam, não permitiam que elas fossem tratadas, né. Tem uma curiosidade muito doida que, por exemplo, as roupas, tá? Eles lavavam as roupas normalmente 2 vezes por ano. Então, daí tu pensa, tu não tomava banho, tu usava uma roupa, né, meio ano sem lavar ela uma única vez, porque as pessoas não tinham também muitas roupas, então não tinha, né, as pessoas, principalmente os mais pobres, não tinha como ficar trocando. E, enfim, né? Aí o que eles faziam? Eles usavam flores para disfarçar o cheiro, tá? Então é muito comum a gente ver as pinturas medievais com as moças, né, com flores no cabelo e tal. Isso era para disfarçar o cheiro. Até porque muitos dos penteados medievais também eram feitos para fixar, para segurar o cabelo com banha de porco. Então, né, além de todo o cheiro da pessoa não tomar banho há muito tempo, tinha lá a banha de porco na cabeça. Mas isso também, gente, não é aquela coisa, ai meu Deus, eu não ia aguentar. Não, tu ia aguentar, porque tu ia ser mais um só, né? Tu ia estar inserido nesse contexto, tu ia ter crescido dessa forma, isso ia ser a tua cultura. Então ia ser normal para ti, tu super ia aguentar, ia achar bem normal, ia achar a flor bem cheirosinha e não ia sentir o fedorão lá do teu vizinho, né? Sem ter acesso, né, aos médicos, eles buscavam, então, para tratar as enfermidades, curandeiros, né? Então os boticários eram um recurso quando tinha, né, nas vilas um pouco maiores, e as feiticeiras, né? E essa história das feiticeiras é porque era o que havia de recurso muitas vezes nas aldeias, tá? Pessoas que nem sempre eram mulheres, né? Mas era mais comum, é mais comum hoje a gente falar das mulheres porque elas vão ser perseguidas depois como bruxas por conta disso. Então eram pessoas que tinham conhecimentos de ervas e sabiam que o chá de guaco é bom para tosse, o chá de hortelã faz, sei lá, bem para o estômago, enfim, e usavam esses recursos para tentar ajudar a pessoa que estava doente. E as mulheres, quando se apropriavam desses conhecimentos, muitas vezes eram acusadas de bruxaria. Como você conseguiu curar alguém? Você é bruxa, né? E aí, para essas mulheres, o fim acabava sendo esse que a imagem mostra ali. Elas eram queimadas na fogueira porque elas eram bruxas, e a única forma eficiente de se matar uma bruxa era queimando, porque aí você queimava o corpo e o espírito e não tinha como ela voltar. A respeito da alimentação, né? O que essas pessoas comiam? E aí também uma explicação de por que tantas enfermidades acabavam acometendo elas, né? As pessoas mais humildes, elas tinham uma dieta baseada em sopa de legumes, né? O que eles tivessem implantado, às vezes pedaços de ossos, né? Para dar tipo um ossobuco, alguma coisa assim, e pão preto. Essa era a dieta. Carne, gente, queijos, ovos eram alimentos muito caros. A menos que você tivesse uma vaquinha, e aí muitas vezes o leite dessa vaquinha ele era usado para o consumo imediato e não deixado, né, curar para fazer queijo, eles não tinham como ter acesso a laticínios, por exemplo. Já os nobres tinham como, porque eles tinham mais vacas, eles tinham gente trabalhando para eles tinham galinhas, então, né, eles conseguiam ter carne mais fresca, eles conseguiam ter ovos, eles conseguiam ter uma dieta muito mais rica. E a dieta medieval é uma dieta rica em proteína, tá? Uma curiosidade muito interessante do período vai ser o uso das especiarias, a importância que esses temperos vindos do Oriente vão ter na dieta medieval, assim, é incrível. Por quê?
porque a carne, ela não tinha como ser mantida fresca. Então, o que acontecia? Eles matavam um boi, carneavam, né? Um boi, um porco, uma ovelha, enfim, um animal que fosse, são todos animais grandes. Se a família não consumisse todo, e pensando que as famílias não eram tão grandes, a menos que você fosse fazer uma festa, né? Eles tentavam conservar na banha, fritavam lá, né, a parte que não tinha sido consumida na refeição e deixavam na banha para ficar guardada, ou então eles deixavam pendurado, secando. E aí, no verão, apodrecia. E para disfarçar o gosto do ranço da carne, o gosto da podridão da carne, eles começaram a usar os temperos. Quando os temperos chegaram do Oriente, naqueles navios mercantes que levaram consigo a peste e tal, toda aquela história que a gente viu na live passada, eles levaram os temperos, levaram as especiarias, e essas especiarias enriqueceram a dieta, principalmente dos nobres, porque esses temperos vão ser caríssimos. O que eram as especiarias? Ali na imagem aparecem algumas, né? Dá para ver noz moscada, dá para ver cravo, canela, vários tipos de pimenta. Eu esqueci o nome aqui embaixo desse verdinho, pistache, parece. Enfim, todos esses temperos, eles enriqueceram a dieta, eles enriqueceram o sabor dos alimentos, eles tornaram tudo mais saboroso, e até o gosto da carne podre foi disfarçado com isso. Então, né, imagina a importância e a riqueza. Isso aqui era guardado em cofre, gente, assim como o açúcar vai ser também, o açúcar de cana, né, o açúcar branco, era guardado no cofre, e quando um nobre morria, muitas vezes ele deixava o que estava no cofre, que ele sabia que eram especiarias, que ele sabia que era açúcar, na herança para alguns dos seus filhos, tá? A respeito, gente, das moradias, né? Onde essas pessoas viviam? As pessoas mais humildes moravam em casinhas extremamente simples, de telhado de palha, eram feitas com madeira, se a pessoa, né, tivesse condições de estruturar ela, de construir a própria casa. Eram de um cômodo só. Então, assim, tu tinha um fogão num canto, que era usado para fazer as refeições da família, para aquecer a família, e todo mundo dormia ali do lado, porque durante o dia ninguém ficava dentro de casa, só ficava dentro de casa quem estivesse doente, senão a vida era fora das casas, né? E os nobres já não. Os nobres no início moravam em castelos, eles chamavam de castelos, mas era uma torre de madeira, né? E daí depois essa torre de madeira passou a ser de pedra, por uma questão de segurança, por incêndio, por ataque, né? Então de pedra era muito mais difícil de ser invadida. Essas torres de pedras começaram a ser muradas, com muros de pedras também, que dava muito mais segurança para as famílias que fossem morar ali dentro. E aí, obviamente, era uma casa, né, dividida em vários cômodos, com espaço para os homens, com espaço para as mulheres, com pátio interno, com muito mais área de lazer do que a casa dos camponeses. E por isso que a nobreza ficava mais tempo dentro das suas casas do que os camponeses vão ficar. E aí, por último, mas não menos importante, tem o papel da igreja, né? A igreja, gente, vai ser o elo de ligação, vai ser o que vai manter, digamos assim, o principal elemento cultural da transição do fim do Império Romano durante toda a Idade Média e depois lá do Renascimento, Idade Moderna e vai, né? Porque a igreja vai manter a presença de Deus, e a igreja vai manter a presença da crença na figura divina, né? Na figura de Deus, na figura de Jesus Cristo, e esse vai ser o principal elemento cultural, a religião vai ser o principal elemento cultural que sobreviveu a todas essas intempéries, a toda essa transitoriedade histórica, tá? A primeira função da igreja, o elemento mais importante que ela tinha, era do batizado. A criança precisava ser batizada, principalmente porque eles não sabiam quanto tempo ela poderia viver, né? Então havia um medo muito grande de que ela morresse logo após o seu nascimento, ou de que ela não vingasse até o seu primeiro ano de vida, né? E aí por isso que eles batizavam ela o mais rápido que eles conseguiam, tá? Agora eu não lembro, eu fiquei pensando, eu falei tanta coisa que a construção da infância, né, que a Vivian trouxe antes, e realmente a infância é uma fase da nossa vida culturalmente construída, mas a ideia do primeiro ano de vida, as festinhas que a gente tem hoje para comemorar um ano de vida, na verdade, elas são heranças desses tempos, que as pessoas não sabiam se as crianças iriam ou não sobreviver ao primeiro ano, né? E pra gente hoje é uma festa que faz parte, um aninho, enfim, depois dos 15 anos da menina e tal, e naquela época era uma questão de realmente de sobrevida, ela sobreviveu, que bom, vamos comemorar, né?
não havia cartório. Então, se a criança não fosse batizada, se não tivesse o nome dela lá nos anais da igreja, ela não teria registro, ela não existiria. Então, por isso que era muito importante o batismo. Era através dos registros da igreja que se buscavam informações a respeito dos seus antepassados naquela época, né? Outro elemento muito forte que a igreja vai se apropriar, que no início não era dela, e depois ela torna um sacramento na metade do século XV, se apropria ao casamento, tá? Os casamentos, no início, eles eram feitos com o consentimento das duas partes. Então, o noivo e a noiva, eles só precisavam de uma testemunha, não precisava ser um clérigo, qualquer pessoa poderia testemunhar a união. Eles diziam, eu quero me casar, a pessoa olhava e dizia, que bom, então vocês estão casados. Isso era um casamento, era assim que era feito o casamento. A partir da metade do século XV, a Igreja Católica torna o casamento um sacramento. E aí a Igreja Católica explica da importância de existir um membro da igreja presente na cerimônia para abençoar a cerimônia. Porque o que acontecia? As moças se guardavam para o casamento. E aí, muitas vezes, um rapaz malandro ia lá e convencia a moça de que queria se casar com ela, os dois juravam um casamento, eles tinham a sua noite de núpcias e o cara sumia. E aí a moça ficava, ela já havia sido desforada, né? Enfim, não era mais virgem, e aí ela não conseguiria outro casamento, tá? A vida dela acabava sendo desgraçada. E, enfim, né? E aí a Igreja Católica entra com o consentimento dos pais, entra com a importância de ter a presença de um membro da igreja para abençoar a relação. Tudo isso faz parte de uma construção cultural que foi feita pela igreja, né? Trouxe aqui como curiosidade só a roupa, né? A noiva que usa um vestido vermelho, tá? O azul era considerado a cor da pureza, então muitas e muitas noivas casaram de azul, para mostrar que eram puras, né? Dentro da lógica do casamento também, tem muita minúcia ali, mas, por exemplo, existia um lençol nupcial. A vergonha era tamanha de ver o outro nu, né? Então, da menina ver o seu marido nu, no caso da esposa, ver o seu esposo nu, ou dele ver ela nua, que havia um lençol preparado para a noite de núpcias, né? Então, a menina ficava deitada na cama, o lençol era posto sobre ela e o lençol tapava ela inteira, menos na região genital, onde havia um furo. E daí, por ali, ia acontecer a consumação do casamento, tá? Tem outros, né? Depende muito de cada reino, de cada região, mas tem, por exemplo, em alguns tipos de casamento eram os padrinhos que iriam despir o noivo e as madrinhas iriam despir a noiva. Tem regiões que o senhor feudal, que era responsável, então, né, por todos os camponeses que moravam na sua propriedade, ele é que tinha o direito de ter a primeira noite com a noiva. Então, enfim, né, sobre casamento tem muitos exemplos diferentes de concepções culturais diferentes para a gente analisar. A ideia de relação incestuosa, gente, vai ser criada pela igreja no momento que a igreja coloca o casamento como um sacramento, e aí eles primeiro, o Papa Gregório I, se eu não me engano, institui que a parente de até 3º grau era considerado relação incestuosa e era proibido o casamento. Depois, o Papa Gregório III vai lá e coloca que é parentes até 6º grau. E aí é muito interessante, porque se a gente vai analisar a história das monarquias europeias, a gente pega muito casamento entre parentes. E aí vai dizer, tá, e aí, para a nobreza, parece que essa regra exatamente não valia, sabe? Era uma coisa que se fechava os olhos. Por quê? Porque a nobreza tinha tanto medo de perder as suas posses para outras famílias, que eles tentavam manter o seu poder, a sua coroa, as suas terras dentro da mesma família. E por isso que eles acabavam fazendo casamentos entre eles, né? Outra curiosidade também é que dentro da nobreza, quem casava era o filho mais velho. As filhas também, né? Mas o filho mais velho é quem casava, porque ele queria constituir família e herdar as terras. Os demais filhos, tá? Eles iam acabar se tornando guerreiros para conquistar suas próprias terras, iam entrar nas cruzadas para lutar, iam entrar ou iam buscar a sua vida nas cidades, né? Daqui a pouco estudar, fazer outra coisa, ou entravam para a igreja, se tornariam clérigos, tá? Para as mulheres já era mais comum ir para convento, se não conseguisse casamento, né? Elas se tornavam, então, né, enfim, esposas de Deus. Que mais queria comentar sobre isso? Acho que era isso. Eu falei das núpcias e tinha mais uma curiosidade também, que agora me fugiu. Enfim, festas, né? Quais eram aqui uma imagem de uma noite de núpcias, né? Muito legal, os dois na cama com um monte de gente em volta, porque isso acontece
acontecia, né? As festas mais comuns, então, que existiam naquele período era o domingo. Domingo era um dia celebrado, era, né, o dia santo, então as pessoas não trabalhavam, as pessoas dedicavam ele a rezar. Se não tivesse igreja na comunidade ou não tivesse um padre para rezar a missa, elas rezavam nas suas casas. O Natal era uma data, né, santa comemorada também. A Páscoa, como eu falei antes, mais até do que o Natal. O Corpus Christi era comemorado. O Carnaval vai ser comemorado com festas como o exemplo dessa iluminura medieval, né? Que eles usavam máscaras, eles cantavam pelas ruas, eles dançavam e se divertiam para comemorar o início da quaresma, que daí seria um período de se abster, né? Um período de introspecção, um período em que o álcool não era consumido, eles não comiam carne vermelha, eles se dedicavam a meditar e a orar, enfim. Então, para se preparar para a quaresma, o carnaval era tipo aquela, vamos celebrar agora, porque daí a gente vai passar 40 dias vivendo de forma mais contida, né? E as festas pagãs referentes às colheitas e às estações do ano e tudo aquilo que estava relacionado à agricultura e ao que gerava riqueza para eles, tá? Fico pensando agora, né? Com certeza tem mais coisas que ficam fervilhando aqui, mas enfim, não faltarão oportunidades para eu poder compartilhar isso. Se tiver alguma dúvida, alguma curiosidade também, por favor, né? Comentem, peçam, que a gente pode trazer também. E aí eu encerro, então, agora a minha fala com essa frase, né, que a efemeridade da vida é o que a torna preciosa, e realmente é, né? Então, com isso, eu deixo para vocês o meu muito obrigada, e continuamos agora contigo, Vivian. Olha, obrigada, Jéssica. Eu vou parar de projetar aqui, daí eu não fico Pronto. Isso aí. A Jéssica traz, então, para a gente conseguir, né, essa noção de que nesse recorte histórico que ela nos trouxe, ali ainda a morte, né, e a relação das pessoas com a morte era uma relação de consideração e respeito, como a morte como uma pautação mesmo, de finitude, de transitoriedade da vida, que a gente, nesse nosso tempo, da forma como nós vivemos, a gente foi perdendo, né? E a minha reflexão final, são alguns minutos finais, ela diz respeito a gente tentar conduzir de uma forma que a gente tenha uma noção de que para nós aquilatarmos mesmo o valor da vida, é muito importante que nós pensemos na morte. Não da forma como antes eu havia dito, né? Que nós temos que lembrar todo dia que nós vamos morrer, porque ninguém vai conseguir viver assim. Mas existem várias maneiras da gente fazer isso. E uma delas está representada também em nós conhecermos os nossos limites, né? Que a gente não vai viver para sempre. Né? E nós somos, sim, finitos. Essa é uma amarga constatação, nos incomoda, né? E que, de vez em quando, alguns de nós, quando vai ficando mais velho, né, e olha no rosto, ou sente o próprio corpo, constata, né, que sim, que esse limite existe e que a gente atravessa ele à medida que a vida vai percorrendo. A gente tem várias formas de lidar com isso, cada uma a sua, mas é muito importante essa constatação para que que a gente possa, então, aproveitar a nossa vida. Os mais novos, e quando nós mesmos éramos mais novos, a gente sabe muito bem como lidava com isso. Muitas vezes, inclusive, desafiando a ideia da morte. Né? Já os mais pequenininhos, as crianças pequenas, quem observa, ou quem trabalha com criança pequena, sabe, e a gente cansa de ver eles brincando de morrer e de viver, morrer e viver, morrer e viver, né? Eles dizem, aí ressuscitou, morreu, daqui a pouco já ressuscitou, né? Obviamente porque, tanto para eles quanto para nós, o registro da morte não existe como morte. A gente pode fazer registro dos limites, dos tempos, das coisas que a gente vive de forma transitória, né? E assim também as crianças lidam com a morte. Nós, como adultos, temos muita dificuldade em falar sobre esse tema. Por que esse tema está na live? Porque esse é um tema que tem nos chegado cada vez mais forte pelo número de mortos que tem sido acometido pelo Covid. Na nossa cidade, a gente tem um número muito diferente do que a gente vê na maior parte do mundo, mas as mortes têm aumentado, o número de infectados também. Isso também é algo para que a gente reflita e que nos
nós ocupemos tempo pensando nisso. Também é muito difícil de falar, então, com as crianças sobre a morte, porque a morte tem esse caráter de tabu, quando não deveria ser assim. Obviamente que falar com uma criança pequena sobre a morte é diferente de falar com um adulto, com um jovem e com outro adulto, né? Mas a temática da morte não precisaríamos ter ficarmos tão cheios de dedos assim, nem também, por exemplo, nos recusarmos, obviamente cada situação é uma situação, mas nos recusarmos, por exemplo, a que as crianças participem dos ritos, né? Dos enterros e dos velórios. Mas muito bem, nesses tempos, então, de Covid, as crianças têm travado muitas lutas homéricas com o vírus, né? Os vírus, porque são vários daí que vão surgindo, mas o vírus, com o Covid. Na minha experiência, pelo menos eu vejo, elas têm construído armadilhas, têm criado estratégias, têm descoberto a vacina, né? Descobrem o coronavírus morto, né? Os super-heróis estão lutando, então, com o corona, que, na verdade, somos todos nós lutando, né, nesse momento. Criam no brinquedo, quando fazem isso, as crianças criam no brinquedo as possibilidades para elas suportarem essa impotência, né, que elas mesmas sentem, que também é a nossa, e que elas também percebem nos adultos. Bom, outras crianças não brincam, não falam, não sabem o que está acontecendo no mundo que vivem, e isso pode acontecer por várias razões, porque elas já não brincavam antes, ou porque elas só brincam sob a orientação de um adulto, né, coordenado por um adulto, ou porque o assunto do coronavírus é intocado em casa. Isso tem acontecido. Algumas crianças não falam com seus familiares sobre o que está se passando. Algumas nem sabem por que, de fato, estão ainda em casa, né? Bom, o fato é que brincar é a forma para se processar a nossa realidade. E também a forma de transformar as dores, as perdas, em alguma outra coisa, né? É também a forma de cultivar a esperança nos encontros futuros. As crianças têm brincado disso, né? Algumas têm criado portais de passagem no tempo. Então, a gente vai para 2021 e voltamos de lá com a vacina, voltamos com a cura e com o Covid no caixão, né? Mas isso não se passa sem antes a gente brincar um pouco no parquinho, na pracinha do Soldado Adriano, aparece muito. E nós ficamos ali, às vezes, por horas a fio, né? Nesse tempo da criança, do brinquedo, que pode ser, às vezes, que são minutos, mas que para elas representam muitas horas. Então, nessas brincadeiras das crianças, que a gente precisa muito também estimular que aconteçam em casa, as crianças se sentem ativas frente à morte. E para uma criança, o brincar é a própria vacina, né? Também nós, assim como as crianças, também nós adultos, gostaríamos muito intimamente de atribuir eternidade ao tempo das coisas, né? Gostaríamos muito também de atribuir estabilidade ao que é provisório, simplificar aquilo que é mais complexo, ainda que a vida nos dê provas diárias da sua fugacidade, né? Existe uma frase que diz que a vida é um sopro. Em geral, nós temos, então, uma exigência muito onipotente assim, de imortalidade, de que as coisas sejam permanentes, que elas durem para sempre. E quando a gente pensa isso, a gente não se dá conta de que, se assim fosse, nós não conseguiríamos aproveitar, né? Mas é um tipo de exigência que agora nós temos visto, essa exigência nossa dessa permanência das coisas, né? Se vê confrontada com uma grande negativa da realidade. E nos faz pensar, então, o que é que dessa vida nossa, né, permanece? A infância e a adolescência são tempos da nossa vida e da vida. E os tempos passam. Os tempos passam. O que fica desse tempo é o que a gente vive neles. Então, o infantil é o que permanece em nós. E o infantil é aquilo que nós trouxermos da nossa infância, aquilo que a gente com o outro trocou, seja quem for, com pai, com mãe, com escola, com amiguinho, né? Aquilo que ali, naquela relação,
vai fazer parte de quem a gente é. Isso permanece em vida, né? Dentro da gente, o infantil. A forma, então, como nós vamos nos relacionar com o mundo, com o semelhante, com os nossos erros, e tudo isso, a criança e o adolescente estão de olho na gente, nos que chegaram antes, que somos nós, da forma como a gente vai falar, contar, narrar, lembrar, da forma como a gente, nos gestos que a gente tem para com a vida, todos esses nossos movimentos adultos, sejamos nós pais, sejamos professores, médicos, pediatras, as pessoas todas que estão no entorno das infâncias e das adolescências, essas são as formas que a gente tem de transmitir o que é a essência mesmo humana. Tanto na sua realidade material, quanto na sua realidade psíquica. E toda essa realidade que nós transmitimos, ela está submetida à transitoriedade. Queiramos nós ou não. A forma como a gente lida com os limites e com os limites da própria vida. Então, o que eu estou dizendo? Se eu sei que nesse momento eu preciso tomar todas as precauções para não ser infectada pelo Covid, e eu não tomo essas precauções, eu não tomo esses cuidados e nem aos meus mais próximos, então eu já estou nesses atos contando como que eu lido com a ideia da transitoriedade. Eu lido de uma forma que é de que nada me vai acontecer. Estava me lembrando agora, nesse exato momento, que existia, quando eu era adolescente, existia um personagem chamado Papael, que tinha o corpo fechado, né, que nada acontecia a ele. Mais ou menos essa é a ideia dessa dureza, onde não entra a noção do limite, de que a nossa vida é transitória, né? E que nós não somos, então, eternos, que também que a nossa vida não está dada, a não ser organicamente, né? Mas que a gente precisa conquistar a vida. Então, bem, como a Jéssica dizia antes, é possível que muitos de nós pensem que isso é uma bobagem, e a gente sabe disso, né? Pode dizer assim, mas a gente sabe disso. Mas isso a gente muitas vezes repete como um saber, como algo suposto, mas não está de fato integrado em quem nós somos, porque não está nos nossos gestos, não está na forma como a gente vive, né? Por isso que conhecer os nossos limites faz com que a gente tome contato com a finitude também. E o corona não nos deixa fugir dessa verdade, que é um tipo de saber a vida toda lidando, né, para integrar em quem nós somos. Então, não é algo assim que a gente possa dizer que sabe bem. É algo para parar e pensar se é de fato assim, com essa consciência que a gente tem vivido. A forma como a gente lida com tudo isso está enraizada também nas escolhas que a gente faz, na forma, então, como a gente vive, mais do que a gente pode perceber e do que até mesmo do que a gente gostaria, né? Então, é daí que a gente precisa lembrar, né, de aproveitar, porque sabe que os momentos são finitos, aproveitar esses pequenos instantes, né, de beleza e de alegria que a gente vive, seja ao chegar em casa, seja no momento de compartilhar um prato de sopa quente, de tomar um vinho junto, de brincar com os filhos, né? Pequenas coisas. Em razão disso, eu me lembrei de um texto do Freud, um texto muito bonito e que eu quero compartilhar. E nesse texto, ele escreveu esse texto em 1916. Ele estava, o Freud, sob os efeitos da Primeira Guerra Mundial e da epidemia de gripe espanhola. Eram ainda os anos de guerra, né? 1916, então a Primeira Guerra foi, a Jéssica me corrigir se eu estou errada, mas foi em 1914, 1917, né? 18. 18. Tá. Isso aí. Então, esses anos foram um intenso sofrimento de apreensão para muita gente. E também foi para o Freud. Naquele momento, no aspecto profissional dele e pessoal, aconteceram muitos problemas, né? Porque, em razão da guerra, os congressos psicanalíticos do Freud estavam em uma produção muito progressiva, né? Os congressos tinham sido interrompidos, os congressos psicanalíticos, as publicações também, as reuniões científicas. E o Freud também sofreu com o fato de que os filhos dele, né, tinham
se apresentado no exército. Foi nesse período sombrio de Freud que ele escreve esse texto. Então, assim como eu lembrava antes do Boccaccio, assim como a Jéssica nos lembrou dos momentos na história, né, em que a consciência, o contato com a realidade, atravessar por dentro essa realidade, pode fazer com que a gente consiga construir desde dentro dela ideias, soluções, pensamentos, ou que seja, momentos com aqueles que estão conosco, né? É daí que a gente pode retirar tanto a força do atravessamento quanto a continuidade da nossa própria vida e dos nossos, né? Obviamente que é o que mais nos toma a cabeça. Esse texto se chama Sobre a Transitoriedade. Nele, então, o Freud caminha, ele empreende uma caminhada com um jovem poeta, e é um dos textos mais belos assim, que eu posso recomendar e que eu conheço sobre a finitude. Esse texto ele pode ser compreendido sobre várias perspectivas, mas eu escolhi falar então sobre essa ideia da passagem, né, da transitoriedade, da renovação que isso pode trazer para uma vida, a ideia, né, de renovação que acompanha esses elementos da perda, a esperança, a lucidez que o contato com a temática da transitoriedade, da perda, da destruição e da morte também pode trazer para a nossa vida se a gente estiver ligado nisso. Bom, nessa conversa, né, nesse passeio com esse poeta, o Freud, então, vai se dando conta, conversando com o poeta, que o poeta revelava, assim, eles estavam passando por um lugar muito bonito, e o poeta tinha uma profunda tristeza, ele olhava toda aquela beleza, mas ao mesmo tempo ele sentia uma profunda tristeza por estar ali. E ele dizia para o Freud, né, que a tristeza dele tinha a ver com a constatação de que aquilo tudo, quando mudasse a estação, já não estaria mais ali. Então, o poeta não conseguia desfrutar daquela beleza. O Freud conta assim. O poeta admirava a beleza do cenário à nossa volta, mas não extraía disso qualquer alegria. Perturbava-o o pensamento de que toda beleza estava fadada à extinção, de que desapareceria quando sobreviesse o inverno, com toda a beleza humana e toda a beleza e esplendor que os homens criaram ou poderão criar. Como toda a beleza humana e toda a beleza e esplendor que os homens criaram ou ainda poderão criar. Tudo aquilo que em outra circunstância ele teria amado e admirado, pareceu-lhe despojado de seu valor por estar fadado à transitoriedade. O que o Freud fala no texto é que isso impressionou muito a ele, ao Freud, porque o que ele diz é que isso tudo deveria ser o contrário. Ele diz, pelo contrário, a transitoriedade implica um aumento. Ele diz, o valor da transitoriedade é o valor da escassez no tempo. A limitação que a gente tem na fruição de um prazer ou de saber que aquilo dura pouco é justamente porque a gente sabe disso que o valor que a gente deveria, então, empreender a isto deveria também aumentar. É um texto muito bonito e não é difícil de ter acesso para quem desejar. Bem, nós também vivemos, né, o impacto da interrupção, como já falei, das nossas vidas, dos nossos planos. As crianças menores vivem isso, essas que recém ingressaram na escola e não puderam mais seguir, as crianças que já um pouco maiores começaram ou estão ainda consolidando os processos de alfabetização, os professores dessas crianças, né, que se desdobram em buscar estratégias para tentar fazer acontecer e produzir alguma marca, todos esses limites que a gente vem conversando aqui e as restrições que nós temos vivido, apesar do desalento, também nos geram um espanto e tem nos feito sentir falta.
no meio de tantas perdas, nós também temos, então, experimentado isso, que é inédito. Inédito de ter mais tempo disponível para poder estar com a nossa família, com o filho, com os nossos filhos. Hoje, pela manhã, eu escutava um pai dizendo, né, que para o filho dele, o corona tinha sido bom. Porque agora, o pequeno, tinha mais tempo disponível dos pais para ele. Mas veja, né? Tudo isso precisou acontecer para a gente começar a pensar nisso. E junto com os pais dessa criança também, que vinha manifestando, né, algumas dificuldades no desenvolvimento, a gente tem assistido a cada semana, o destravamento dessas dificuldades, uma evolução que é também inédita, porque em um período muito curto de tempo, que vem sendo conquistada pela via do prazer, que eles têm podido compartilhar. E aqueles de nós, né, e eu digo isso porque cada um de nós sente conforme as suas possibilidades e recursos, mas aqueles que têm podido suportar o confronto com esses limites e com a vulnerabilidade da vida, não que a gente faça isso sem dor, né, e também sem pesar, mas quem tem podido atravessar isso também tem podido sentir saudade. Muita saudade. Nós temos valorado mais os encontros, temos sentido falta dos encontros mais demorados, sem um programa definido. A gente tem tido noção que tem muita coisa por ser dita e a fazer. Temos admirado as coisas mais simples, né? Um raio de sol, comer uma fruta no pé, os movimentos de um pequeno inseto, o valor de uma conversa franca e de um mate bem cevado e compartilhado. A gente tem refletido mais. A gente precisou, então, que um vírus que nos põe em risco nos lembrasse o valor da vida. Pois bem, o poeta que caminhava com Freud se mantinha nesse estado de espírito paradoxal, entre admirado com a beleza, né, que rodeava, e esse franco desalento, com a perspectiva de que logo, com a chegada do inverno, a beleza, né, da vida ao redor desapareceria. E, efetivamente, a posteriori desapareceu, porque com o efeito da guerra, o Freud conta nesse texto que sim, que o lugar foi devastado. O crescente pesar, né, que esse jovem poeta sentia com a ideia da transitoriedade, daquela beleza, então, né, ser um dia finita, impedia que ele desfrutasse e usufruísse daquele momento. E frente a isso, o Freud diz nesse texto também uma coisa que é belíssima. Ele diz que uma flor que dura apenas uma noite, nem por isso parece menos bela. As palavras do Freud vão comunicando para nós que o valor da vida está dado pela consideração que a gente puder ter da finitude da vida. A finitude é como um indexador. Sabe esse termo que a gente usa para referir os índices da correção monetária, tipo Selic, CDI, tá? Também pode ser uma referência assim à média de corte, vamos dizer assim, então, para entrar em uma universidade, a média da escola, que são como indexadores. A transitoriedade, a escassez do tempo, das experiências, dos encontros, pauta para nós e marca o valor da nossa vida. Por meio dessa constatação inevitável de que um dia a gente vai morrer. Então, a efemeridade, a transitoriedade, a finitude são indexadores que nos permitem perceber que o tempo passa e não para. E as restrições que a pandemia tem nos feito passar, tem também nos feito pensar como rica pode ser a experiência compartilhada na fruição de uma vida. O que cada um de nós vai realizar nessa brevidade, então, incontrolável da nossa existência? Porque sim, nós estamos em pandemia, sim, a infância passa, a adolescência também, e o que fica? Fica o que se passou entre nós. Fica aquilo e aquilo que aonde nós podermos estar de fato. E sim, a gente está em isolamento social, não é mais a vida como antes, nem será mais no pós-Covid, mas essa é a vida que nos coube viver. Esse é o nosso tempo, como eu dizia antes.
tempo de viver, que a gente puder viver, também é o tempo que nós pudermos sonhar. Esse tempo todo que eu estou referindo é agora. Bom, é pelo gesto, mais do que pelas palavras, que a gente vai contar, então, para os nossos pequenos, para aqueles que vieram depois de nós, sobre a ética, né? E sobre a forma como se atravessam as adversidades. A gente, para isso, conta com a inestimável ajuda da escola, na figura dos professores, dos funcionários, da coordenação, da direção, para encarnar junto com a gente esses gestos, que são a presença viva, né, na vida dos nossos filhos. E a escola, a gente sabe, assim como nós, tem se desdobrado para fazer o que pode nesse lugar, ainda que virtual. Porque mesmo quem está se cuidando, né, quando retomar gradativamente a vida escolar, vai ter que incorporar novas modalidades de existir dentro da escola. Porque a gente sabe que no imaginário das crianças e dos adolescentes é que nessa volta, né, os estudantes pensam que vão poder ser livres e fazer tudo como era antes. Não vai ser assim, já que a gente tem toda uma situação aí, eles vão se encontrar com um estado de privação, eles vão sofrer incrementos, né, desse sofrimento que já vem, desse controle que todos nós estamos passando, se até lá não acontecer o encontro de uma vacina. Né? Então, por isso é muito importante que essas temáticas que são mais duras e tensas, elas circulem dentro da nossa casa. Porque a gente pensa porque a gente imagina que tudo dura muito pouco, né, que tudo vai passar muito rápido, sem ter a noção da efemeridade da vida, e que talvez quando a gente retomar a escola, vai usar máscara, vai usar álcool gel, mas é um controle que vai ser muito mais sério, né? A gente imagina e vem conversando com colegas sobre isso, e a gente precisa começar a discutir e a pensar sobre isso. Porque aquela ida para o parquinho, aquela tão esperada espontaneidade na hora do recreio, que a gente está louco para viver, vai ser muito mais restrita e também vai precisar ser vigiada. Então, portanto, a gente precisa pensar sobre que legalidades, né, nós, como pais e escola, vamos nos sustentar. E sobre como também sustentar, né, as nossas posições diante de todas as competitivas que a gente vem discutindo aqui na Quarta Terna, no sentido de podermos desfrutar melhor da vida. Para encerrar, eu quero que a Venelisa possa tomar o espaço dela, já estou chegando ao fim, Venelisa. Eu gostaria de deixar uma mensagem, tá? Que todo esse estado de coisas me fez lembrar, né, que é um fragmento de uma carta que o Van Gogh escreveu ao seu irmão, Theo, e que também foi o Theo, irmão do Van Gogh, esteve Van Gogh, um período muito difícil da vida dele, e foi a pessoa com quem o Van Gogh se sustentou por toda a vida, tanto economicamente quanto psiquicamente. O Theo sustentava com o Van Gogh com o sonho de ver a obra do Van Gogh conhecida e reconhecida. O Van Gogh teve um quadro vendido em vida, né? A obra dele ficou conhecida e depois é que passou então a ter essa atribuição toda de valor que nós conhecemos. Mas o Theo, o Van Gogh sofreu muito em razão disso, de muitas privações que ele passou, né? Mas com o Theo, e a partir do trabalho dele, da obra dele, ele se sustentou o tempo que pôde, né? Então, eu queria dizer para vocês que essas palavras do Van Gogh, ele escreve numa carta que ele envia ao Theo, então, e nessa carta ele fala sobre um tempo de muda. E eu acredito que nós podemos pensar que também nós vivemos em um tempo de muda. Conforme muito bem, então, traduziu o Van Gogh. Ele diz mais ou menos assim: aquilo que é a muda para os pássaros, tá? A época em que os pássaros trocam de plumagem, é a adversidade ou a infelicidade, os tempos difíceis para nós, seres humanos. Então, uma pessoa, ela pode ficar
nesse tempo de muda, ou ela pode sair dele renovada. Eu faço votos de que nós possamos, em grande maioria, sair desse tempo de muda que nós vivemos renovados. Essa foi a minha reflexão de hoje. Vênia, está contigo. A gente tem um pequeno delay aí, né? Mas quero agradecer muito em nome da APA, a Vivian, a Jéssica, ao Colégio Sinodal Rui Barbosa, que desde o início sempre nos apoiando, né? A todos os profissionais que estão aqui conosco até agora, a todo mundo que está aí também mandando comentários, a gente está aqui acompanhando, né? E foi muito, muito conhecimento mais uma vez, mais uma quarta muito terna. Muito obrigada. Acho que a gente vai ficar com uma ótima reflexão aí até o nosso próximo encontro. Então é isso, gurias. Boa noite para vocês e para todo mundo que está nos acompanhando. Boa noite, muito obrigada. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Acho que a gente vai ficar com uma ótima reflexão aí até o nosso próximo encontro. Então é isso, gurias. Boa noite para vocês.